Estamos tão acostumados às facilidades que a internet nos proporciona que hoje é praticamente impossível imaginarmos a vida sem ela. Não só a busca por notícias e informações em tempo real do mundo inteiro, como também as trocas de mensagens, as negociações de compra e venda, as transações bancárias, as videoconferências, as intermináveis conversas online. Tudo isso e muito mais tem sido feito incessantemente por bilhões de pessoas em todo o planeta. E a tendência é que essa tecnologia chegue a um ponto em que até o lazer será 100% virtualizado. Mas prepare-se, porque esta tecnologia está sendo ameaçada por um fenômeno natural e o mundo poderá enfrentar um apagão na grande rede de computadores. O nome desse fenômeno é tempestade solar. Mas o que uma tempestade ocorrida a 150 milhões de quilômetros de distância influenciaria aqui na Terra? Muita coisa, posso adiantar. Primeiro, vamos entender o que é uma tempestade solar, qual a sua frequência e saber sobre outros casos em que ela interferiu na vida dos seres humanos. Uma tempestade solar é um evento que ocorre quando há um aumento na atividade magnética do Sol. Essa atividade pode causar uma explosão de partículas carregadas e superaquecidas em alguma mancha solar na superfície do Sol, que é responsável por soltar rajadas de radiação. Essa explosão solar é chamada de erupção solar. As atividades que ocorrem no núcleo solar provocam uma produção muito grande de energia por meio da reação de fusão nuclear. Nesse processo, libera-se prótons e elétrons, que são atraídos e acumulados em campos magnéticos. A grande concentração dessas partículas causa explosões solares que podem atingir diversos corpos celestes, incluindo o campo magnético da Terra. Essas explosões solares acontecem com mais frequência em um período conhecido como máximo solar, marcado pelo aumento da atividade magnética do Sol, o que acontece a cada 11 anos. As consequências das tempestades solares podem ser desastrosas. Entre elas, pode-se citar a destruição de satélites artificiais, a interferência nos serviços de telefonia, a queda de energia elétrica e a danificação de objetos eletroeletrônicos. Por outro lado, quando chega à Terra, este evento também proporciona dois espetáculos luminosos, a aurora boreal e a aurora austral. E o que é a mancha solar? Uma mancha solar é uma região escura na superfície do Sol que é causada por um campo magnético forte. Essas manchas são mais frias em temperatura do que outras regiões da superfície do Sol, conhecidas como fotosfera. Elas podem variar em tamanho, mas geralmente são do tamanho da Terra ou maiores. Recentemente, uma mancha solar emergiu da superfície do Sol e cresceu 10 vezes o tamanho da Terra em apenas 48 horas. As manchas solares são frequentemente associadas a erupções solares, que, por sua vez, são as causadoras das tempestades solares. As manchas solares podem afetar o clima na Terra? Bom, segundo os cientistas, isso depende de alguns fatores. Porém, é quase consenso geral que sim, as manchas acabam influenciando no nosso clima. Isso pode acontecer de duas formas: por meio da radiação solar e pela influência sobre a magnetosfera da Terra. A radiação solar é a energia que vem do Sol, que é captada pela atmosfera terrestre. Ela pode ser dividida em dois tipos: a radiação ultravioleta, ou UV, e a radiação visível, ou VIS. A radiação UV é mais intensa nas regiões mais quentes do Sol, como as manchas solares, e pode causar danos à saúde humana e aos ecossistemas.
A radiação VIS é mais intensa nas regiões mais frias do Sol, como o espaço entre as manchas solares, e pode contribuir para o aquecimento global. A magnetosfera terrestre é uma espécie de bolha protetora que envolve a Terra, na qual a intensidade do campo magnético terrestre é capaz de desviar as partículas carregadas liberadas pelo Sol, por meio do vento solar. Isso permite, entre outras coisas, que a Terra preserve sua atmosfera. Quando uma erupção solar ocorre, uma grande quantidade de plasma solar com partículas carregadas é lançada para fora da superfície do Sol e se encontra com o campo magnético da Terra. E se esse campo for forte o suficiente para desviar as partículas carregadas, elas não chegam à atmosfera terrestre e não causam danos. Se esse campo for fraco ou inexistente, as partículas carregadas podem penetrar na atmosfera terrestre e causar tempestades geomagnéticas. As tempestades geomagnéticas podem afetar o clima da Terra de várias formas. Elas podem interferir nos sistemas elétricos, nos satélites artificiais, nos aviões comerciais e nos equipamentos médicos. Elas também podem alterar as correntes marítimas, os ventos atmosféricos e os padrões climáticos globais. Além disso, elas podem provocar auroras polares impressionantes. Historicamente, aconteceram eventos relacionados às tempestades solares que, de alguma forma, impactaram o cotidiano de muita gente. O primeiro e talvez mais famoso deles ficou conhecido como o evento Carrington, ocorrido em 1859. Foi o primeiro evento documentado de uma erupção solar a impactar a Terra. A erupção deu origem à maior tempestade solar registrada nos últimos 500 anos, disseram cientistas da NASA. De acordo com a NOAA, o evento da tempestade solar de Carrington provocou grandes exibições de auroras que eram visíveis até o sul do Caribe. Também causou graves interrupções nas comunicações telegráficas globais, até provocando descargas elétricas em alguns operadores de telégrafo e provocando incêndios quando as descargas das linhas inflamavam o papel telegráfico. Em 1972, uma nova erupção solar derrubou a comunicação telefônica de longa distância em alguns estados norte-americanos, incluindo Illinois, de acordo com relatos da NASA. Esse evento, de fato, fez com que a AT&T redesenhasse seu sistema de energia para cabos transatlânticos. E em 13 de março de 1989, no Canadá, uma tempestade geomagnética provocou um grande apagão de energia, que deixou 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. De acordo com a NASA, a erupção interrompeu a transmissão de energia elétrica da estação geradora Hydro-Québec e até derreteu alguns transformadores de energia em Nova Jersey. Vários outros incidentes ocorreram, mas nada parecido com o que ocorreu em Carrington. Porém, uma boa parte de profissionais dos setores de energia e tecnologia, bem como cientistas climáticos, estão preocupados com o que pode ocorrer nos primeiros meses de 2024. Recentemente, em meados de novembro de 2023, o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, na Virgínia, Estados Unidos, alertou ao mundo sobre uma gigantesca tempestade solar prevista para 2024 e a possibilidade dela causar danos à infraestrutura tecnológica em nível global. O professor Becker, diga-se de passagem, é um dos cientistas responsáveis por desenvolver sistemas de alerta a respeito das atividades solares que, de alguma forma, possam influenciar negativamente no cotidiano do planeta. Portanto, além de ser um observador e pesquisador na área, o que ele afirma não está sendo tratado como uma profecia ou algo do tipo, mas como uma projeção baseada em dados
científicos. De acordo com o Dr. Becker e sua equipe, um dos maiores problemas a serem enfrentados com essa super tempestade solar será a qualidade nos sinais de comunicação, especialmente a internet, pois, como já estão dizendo os cientistas, a humanidade poderá passar por uma espécie de apocalipse digital. Quanto maior a EMC, ou emissão de massa coronal do Sol, mais forte é o magnetismo e a radiação liberados pela nossa estrela-mãe, além da grande quantidade de gás ionizado, que é o que realmente ocasiona os maiores problemas, quando se choca com o campo magnético do planeta. As pesquisas do Dr. Becker sinalizam que poderemos enfrentar algo muito maior do que em 1859, com o evento Carrington. Segundo ele, agora a CME poderia realmente fritar os sistemas por várias semanas ou até meses, e toda a infraestrutura vai precisar ser reparada. Em resumo, é muito provável que a internet se cale por meses no ano que vem. Para o pesquisador, há pelo menos 10% de chances de que isso aconteça. Agora, imagine um mundo sem internet. Se isso acontece 1 ou 2 dias, muita coisa acontece, mas nada pode ser considerado perdido. No entanto, se a humanidade ficar sem a rede de computadores por algumas semanas ou meses, o cenário pode se tornar caótico, uma vez que nos tornamos completamente dependentes dessa tecnologia. Hoje fazemos de tudo online, desde organizar nossas tarefas até lazer, compras, desde conferir o saldo bancário a realizar pagamentos. Simplesmente é muito difícil prever o que aconteceria se da noite para o dia tivéssemos que voltar aos anos 1980. E pior, sem nem linhas telefônicas e antenas analógicas, para ao menos batermos papo e assistirmos aos noticiários e filmes. Está aí uma previsão que não gostaríamos que fosse real, não é? Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Tchau!